Olá pessoal, vamos começar mais um capítulo dessa obra-prima, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações, nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos, conto com vocês. Agora vamos lá. O rosto de Sumo avermelhado, olhando para Kai ferozmente e em seguida, ele foi para ficar na frente dele com determinação o tempo todo friamente olhando para ele. Claro, seu olhar era um pouco complicado, continha admiração, indisposição, aflição e alívio. Dá-me os itens. Sumo disse de repente, enquanto colocando a mão para fora, e Liunti imediatamente trouxe mais de 2 jarros de vinho e deu-lhes para Sumo. Deixando um para si mesmo, Sumo deu um para Kai Yang. Sem dizer nada, Sumo abriu o jarro e começou a beber. Um grupo de discípulos do pavilhão Torre do Céu que estavam passando e olhando em transe para Sumo distraidamente. Eles não sabiam qual eram os planos de Sumo até agora, pois ele estava realmente bebendo vinho no início da manhã aqui. Sorrindo ligeiramente, Kaeg também foi abrir o jarro e bebeu em grandes goles. Bom! Liuntian gritou em voz alta por trás de Sumo. Bom! Os outros também começaram a gritar. Sou o som de 2 pessoas e ao mesmo tempo, tanto Kai Yang e Sumo quebraram os jarros de vinho e acabou com o vinho encharcando-os. Beber em plena luz do dia, corrompendo os princípios da Torre do Céu, nomear suas cartilhas agressores. 5 pontos de contribuição serão deduzidos de cada um de vocês. Em aproxima, não vai ser tão branda como esta. Um discípulo do salão escuro apareceu do lado de fora, como ele friamente informou Kai Yang e Sumo. Deduzi-lo. Kai era indiferente, mas se este fosse um mês antes, ele estaria sangrando. Agora, ele era indiferente. Desde Kai Yang não se importava, como poderia o jovem mestre da 2ª geração Sumo possivelmente se importa? Porque ele tem um fundo muito poderoso, tão pouca contribuição aponta para ele não valem muito. Zhao Hu, ajudar o irmão mais velho Kai terminar de varrer. Sumo disse como ele acenou com a mão em Zhao Hu. Ok. Zhao Hu, que havia sido perfurado sem sentido previamente por Kai rapidamente correu e pegou a vassoura para longe das mãos de Kai Yang. Este não é o caso. Olhando para o discípulo do sexo masculino do salão escuro, Kai Yang disse antes aquele discípulo bufou friamente e afastou-se. Vamos para sua pequena casa eu tenho algumas coisas que eu preciso discutir com você, disse Sumo. Ao lado da pequena cabana, Kai Yang e Sumo agachou na frente da lagoa, enquanto um pequeno grupo de pessoas se movimentavam atrás deles, remendando os buracos no telhado. Parecia que após os acontecimentos daquele dia o grupo de pessoas do Sumo estava completamente arrumado suas últimas amenidades com Kai Yang. Não só tinha que colocá-los fora, eles ainda queriam compensar isso. Por que você veio e nos salvou? Depois de um período de silêncio, Sumo finalmente abriu a boca para fazer esta pergunta. As sobrancelhas de Kaeg enrugada, vocês me chamam de irmão mais velho, então naturalmente eu devo agir como um irmão sênior. Eu diria que esta é a razão. Embora a coisa mais importante foi que o caráter interior do Sumo não era tão vil. Virando a cabeça, Sumo foi para perguntar Kai Yang seriamente, sério? Rindo um pouco, Kai Yang respondeu, então por que você acha que eu te salvei? Sumo ficou em silêncio, seu coração estava muito chateado e depois de um tempo, ele respondeu, já que você nos considera como irmão júnior, então também vamos considerá-lo como nosso irmão sênior. Em relação às edições passadas tolas, este irmão júnior é culpado. Eu realmente nunca levei a sério. Kaig respondeu. Olhando nos olhos uns dos outros, eles começaram a rir em voz alta. Rir permitirá inimigos para reconciliar e pagar sua dívida de gratidão. Provavelmente fala sobre esses tipos de coisas. Com suas gratidões e rancores se foram, Sumo já não se sentia constrangido ou reservado. Ele realmente começou a tratar Kaeg como seu irmão sênior. Depois de falar algumas coisas sem importância, Sumo de repente lambeu os lábios e seu rosto ficou vermelho. Ele suavemente perguntou, irmão sênior,
quero lhe fazer uma pergunta. O quê? Kaiege olhou para ele estranhamente. Naquele dia, que você tocou certo. Sumo não se atreveu a olhar para Kaiege diretamente quando ele perguntou. Tocou o quê? Kaiege não entendia. É aquele, aquele. Sumo tornou-se deprimido, preparando seu coração e cerrando os dentes. Ele disse, é aquilo de H.U. Meyer. Quando ele disse isso, seu coração começou a apertar um pouco, movendo os outros. Kaiege riu involuntariamente, os jovens realmente estavam cheios de curiosidade vigorosa. Vocês todos não presenciou a cena? Nós não vimos claramente. Então você realmente tocou ela. A boca de Sumo estava realmente aberta. Se eu toquei, qual é o problema? Kaiege sorriu maliciosamente, ela voluntariamente colocou minha mão sobre ela. E eu apenas dei-lhe apenas uma lição. Asterisco Gloob. Asterisco e Sumo engoliu um bocado de saliva. Seu rosto cheio de expectativas, ele perguntou, qual foi a sensação? Irmão Júnior nunca experimentou isso. Kaiege perguntou em dúvida enquanto olhava para Sumo e pensar que este foi o jovem mestre da segunda geração ainda um virgem puro? Sumo sacudiu a cabeça como um chocalho e suspeitosamente perguntou, Irmão Sênior, anteriormente já experimentou. Kaiege revelou uma expressão ponderada, em seguida, mostrou um olhar relembrando com raiva, mas feliz. Suspirando, não vamos falar sobre coisas do passado. Sumo olhava fixamente, dando um sorriso. Ele não podia deixar de enrolar os lábios. Você fala grande. 3 anos atrás, irmão Sênior, você veio para pagar seus respeitos ao portão principal. E nestes 3 anos, você não foi fazer amigos com os outros, assim como você pode ter uma oportunidade. Se assim for, então ele teria que ser antes de entrar. Há 3 anos, quantos anos você tinha? Há 3 anos, 12 anos de idade. 12 anos de idade, e uma beleza sentiu nenhuma vergonha realmente de aproximar-se dele. Se não fosse porque ela tinha apenas 15 anos e se não foi porque ele era tanto ingênuo e inocente, então algo teria realmente ocorrido. Pensando nessa beleza novamente, o coração de Kaiege sentiu triste. Ele não sabia como sua vida era atualmente. De qualquer forma, o irmão Sênior, você deve ser cuidadoso. H.U. Meyer é bastante arrogante e desde que você limpou seu rosto, ela definitivamente não vai deixá-lo ir. Sumo foi para lembrá-lo. Ela quer lidar comigo? A expressão de Kaiege virou gelada. Rindo alto, Sumo disse misteriosamente, para lidar com você na cama. E espere para ver. Ela definitivamente vai usar milhares de técnicas diferentes para tentar seduzi-lo. Enquanto ela não obter seu objetivo, ela não vai desistir. Irmão mais velho, a sua sorte com as mulheres não é ruim ou superficial. Esses tipos de pessoas que mais desprezo. Kaiege não levou este assunto muito a sério, e disse a Sumo, você disse que você tem algo a falar comigo sobre algo e é realmente isso. Claro que não. Arregalando os olhos, Sumo disse, irmão Sênior, desta vez quando estavam lidando com Shen Shao e seu povo, que utilizou-se um monte de sua preciosa energia aqui. Eu só quero compensá-lo. Compensar. Sumo acenou com a cabeça e em seguida, de dentro de suas roupas, ele tirou uma garrafa e disse a Kaiege, esta é uma garrafa de pequenas pílulas de retorno. Irmão Sênior, tome estes para ajudar a recuperar e você deve ser capaz de recuperar toda a sua energia aqui perdida. Pequenas pílulas de retorno, Kaiege tinha ouvido falar delas. Embora os efeitos dessas pílulas medicinais não eram tão fortes, eles foram muito gentis, porque eles eram mais adequados para os profissionais como Kaiege que estavam ao redor da 7ª etapa do corpo temperado. A partir da 7ª etapa do corpo temperado para a 9ª etapa, embora os praticantes marciais começaram a produzir energia que você também pode aumentá-lo cultivando habilidades marciais. Mas por que você não conseguiu recuperar sua energia aqui rapidamente até chegar ao estágio Kaiyuan, foi considerado extremamente precioso.
Uma vez que você usou, deve-se pagar um preço grande para recuperá-lo. No entanto, com a ajuda dos pequenos aglomerados de retorno, foi capaz de reduzir significativamente o tempo necessário. Para os praticantes da sétima etapa do corpo temperado para nono, este foi o mais adequado para eles, mas eles também foram bastante caros. Embora, para os profissionais do estágio Kai-Yuan e para cima, não era nem um pouco útil. Foi apenas a situação de Kai um pouco diferente das outras pessoas. As verdadeiras táticas Yang que ele cultivou permitiu para não se preocupar com a energia aqui. Se a energia aqui dentro dele foi usada completamente, então ainda havia o líquido Yang. Portanto, esta garrafa de pequenas pílulas de retornando tinha pouco valor. Assim como ele estava prestes a recusar, Sumu parecia olhar através de seus pensamentos e com firmeza disse: eu não quero dever nada aos outros. Ótimo, então vou aceitá-lo. Kaig não agiu educadamente mais. Sorrindo, Sumu disse: irmão sênior, espere por mim aqui e eu vou levá-lo para um bom lugar. Que bom lugar? Kaiyan perguntou em dúvida. Sumu apenas riu, sem responder, dizendo-lhe para esperar e que ele definitivamente não iria se decepcionar. Dentro da floresta Vento Negro, havia uma linha de discípulos da Torre do Céu caminhando para dentro das profundezas. Kaiang nunca iria ter pensado que o bom lugar que Sumu desejava levá-lo também estava atualmente localizado nas montanhas Vento Negro. Caminhando na floresta, Kaiang viu um caminho distante. Nesse tipo de floresta densa, se humanos não frequentassem aqui, então como um caminho claro não iria parecer. Fazer um monte de pessoas vir e ir nas montanhas Vento Negro? Ponderando sobre isso, parecia que era verdade. Para a distância havia algumas figuras fracas avançando de uma forma semelhante ao seu grupo. Irmão sênior, você sabe por que aquele dia nós nos encontramos com Shen Xiaofeng e seu pessoal perto da floresta Vento Negro? Caminhando na frente de Kai Yang, Sumu foi para perguntar Kai Yang. A expressão de Kai Yang mudou, enquanto ele tinha uma fraca ideia. Poderia ser que Shen Xiaofeng e eles também queria vir à floresta Vento Negro? Está certo. Nós o pavilhão Torre do Céu, Casa da Tempestade e Grupo de Sangue não estão tão longe um do outro. A distância da floresta Vento Negro para cada dos três palácios é quase a mesma, então se qualquer discípulo dessas três facções querer entrar aqui, eles iriam precisar passar por as intersecções 4 caminhos. Que tipo de pessoas atraem esse lugar aqui? Caso contrário, por que todos vocês iriam vir por aqui? Hehe. Sumu riu orgulhosamente. Irmão sênior, agora isso, você pode não saber. Dentro da floresta Vento Negro, tem um mercado secreto. Nós discípulos das três facções e mesmo praticantes marciais de toda a área da Vila Ameixa Negra vêm aqui. Discípulos são capazes de trocar dados inúteis e habilidades que eles não precisam, em coisas mais úteis ou para ouro e prata. Esta área comércio Vento Negro é movimentada, então irmão sênior deveria definitivamente vir aqui e olhar. Li Yuntin adicionou: está certo, irmão sênior. Você pode frequentemente achar algumas coisas boas por aqui. Da última vez, jovem mestre Su usou mais ou menos 20 pratas para obter algumas fruta Tianyuan. Fruta Tianyuan? A expressão de Kaeg mudou. Fruta espírito de baixo nível do grau terra. O vendedor não reconheceu o que ele estava vendendo, permitindo-me beneficiar grandemente. Falando sobre essa questão, Sumu ficou orgulhoso. Fruta espírito de baixo nível do grau terra, se você desejava converte-lo a um valor monetário, seria avaliado em torno de 2.000 pratas pelo menos. Foi na verdade, levado por Sumu por meras 20 moedas de prata, isso é um grande negócio. Esse comércio Vento Negro, Kaeg realmente não tinha ouvido sobre isso antes enfim, na totalidade de tempo que ele tinha estado na Torre do Céu. Desde então ele não tinha socializado com uma única pessoa, eles naturalmente não iriam contar tal notícias. Parecia como o grupo de Sumu muitas vezes veio aqui para procurar, e cada um estava bastante familiar com o lugar. De suas conversações, Kaiyang ouviu muitas coisas interessantes, e ele começa a ter alguma expectativa para esse lugar.
Desde que ele cultiva as verdadeiras táticas Yang, então ele iria ser capaz de achar alguns elixires de atributo Ig para ele usar, mas era apenas que ele não tinha um monte de dinheiro na mão. Então ele lembrou daquela pequena garrafa de pequenas pílulas de retorno. Kaiyeg ganhou alguma confiança. Comércio Vento Negro foi uma razoável distância, então o grupo conversou com cada um enquanto caminhava. Kaiyang de repente perguntou: Irmão Júnior Su, o nosso pavilhão Torre do Céu tem um 11º Elder. Ele tinha lembrado daquele homem velho que ele tinha conhecido ao lado da Cordilheira Dragão Enrolado e aquele homem velho foi um completo mistério. Causou os outros incapazes de esquecê-lo. 11º Elder. Sumo estava atordoado. Quando o pavilhão Torre do Céu tem de repente um 11º Elder? E, eu apenas queria perguntar. Kaig entendeu agora. Naquele tempo, quando o homem velho que tinha dito que ele era algum 11º Elder, ele já estava desconfiado. Agora parecia como seu status era uma verdadeira mentira, era apenas que aquele homem velho estava calmo e amigável. Desde que ele não tinha malícia ou más intenções para ele, Kaig não queria investigar mais e riscou de provocar seu desgosto. Leon Tianryu, irmão Sênior Kai, desde que você está sempre cultivado, naturalmente você não iria conhecer muito sobre nossos assuntos do pavilhão Torre do Céu. Nós apenas temos 5 Elders, não há realmente algum 11º Elder. Esse grupo todo conhecia sobre a anterior história trágica de Kai Yang sendo intimidado, então fora da bondade de seus corações, eles foram para informá-lo de várias coisas acontecendo na Torre do Céu prevenindo de perguntar outras questões estranhas no futuro. Um Elder era apoiante de Sumu, então seu entendimento dos assuntos da Torre do Céu era melhor que qualquer um. Assim como eles estavam falando, eles derivaram para o assunto do diretor do pavilhão Torre do Céu. Abaixando sua voz, Sumu disse: ouvindo ao meu velho diabo falar, eu ouvi ele dizer que nosso diretor é uma existência do pico. Hoje em dia, é dito que ele tinha alcançado o pico do divisão Shenyu e está apenas um passo perto de romper para o próximo estágio. Dentro de um raio de 1000 milhas, ele é o perito número 1. Pico da divisão Shenyu. Kaiyembe estava chocado em espanto. Para um praticante marcial o rank começou do nível corpo temperado, seguido por o estágio Kai Yuan, estágio Qidong, divisão Lihe, divisão Zhen Yuan, divisão Shen Yu e cada nível era então dividido em mais 9 ranks. À medida que sua força aumentou, se tornava mais difícil para romper de rank. Você não poderia ver muitos peritos de nível divisão Shen Yu, e nunca teria imaginado que o diretor da Torre do Céu tinha atualmente alcançado o nível Shen Yu. Se ele fosse romper, então ele iria tornar-se um verdadeiro especialista no pico. Aquele diretor do grupo de sangue, Gao Men, e o diretor da Casa da Tempestade, Xiao Hu, eram apenas em torno do 6º ou 7º estágio da divisão Shen Yu e são incomparáveis a nosso diretor. Enquanto Sumu disse isso, seu rosto mostrou uma expressão orgulhosa. Afinal, a força do diretor da escola também é uma fonte de orgulho para os discípulos das escolas. Mas quanto tempo nosso diretor precisa para romper? Li Yuntia entusiasticamente perguntou. Se o diretor estava para romper de repente, então em um raio de 1000 milhas, o pavilhão Torre do Céu iria tornar-se o líder das facções. Quem iria ousar vir provocar eles então? O rosto de Sumu escureceu e ele lentamente balançou sua cabeça. Qual é o problema? Vendo Sumu daquele jeito, Li Yuntian perguntou preocupadamente. O velho diabo disse que já tinha sido mais de 10 anos desde que o diretor alcançou o pico do Shen Yu. Então por que ele não rompeu até agora? Todo mundo perguntou. 10 anos, mesmo se cultivar era difícil, você deveria ser capaz de romper. Sumu continuou sacudindo sua cabeça, eu não me atrevo a dizer. Jovem mestre Su, como poderia você fazer isso? Invocando nossa curiosidade, mas recusando a falar mais. Isso não é equivalente a tirar as roupas de uma beleza, mas não toda? Isso é muito brutal. Zouagao se queixou implacavelmente, e o resto todo juntou-se com entusiasmo encorajando Sumu. Tudo bem então, mas vocês todos devem lembrar que não devem contar a ninguém ou haverá grandes problemas.
Sumu disse com grandeza. Então, olhando ao redor, ele baixou sua voz e disse: 10 anos atrás, nossa Torre do Céu tinha uma grande situação. Foi por causa disso que a cultivação do nosso diretor ainda tinha que subir. Que situação? Todo mundo perguntou enquanto engolindo. Nosso diretor não tinha esposa nem filhos, então ele aceitou 2 discípulos e a situação originou desses 2 discípulos. Desses 2 discípulos, o discípulo mais velho era trabalhador enquanto o discípulo mais novo era inteligente. Ambos eram gênios chocantes, e o diretor usou todo o seu coração para ensinar ele sem a menor limitação. Esses 2 eram também trabalhador, suas forças eram ombro a ombro, nenhum era pior que o outro. Era apenas porque a natureza desses 2 discípulos eram diferentes, então o estilo de ensinamento do diretor era diferente para cada um. O mais velho recebeu grandes quantidades de elogios, enquanto o mais jovem era tratado mais duro e o diretor era rigoroso com ele. Devido a isso, o mais jovem gradualmente derivou mais longe do seu irmão mais velho e também se tornou mais e mais frustrado. Então ele foi achar uma proibida e sinistra técnica para cultivar. Todo mundo gritava de medo. Sumu continuou a falar e capturar a atenção de todo mundo de novo. Você não poderia dizer, mas Sumu foi nascido com um tom eloquente. O modo que ele narrou fez a história fluir muito bem e ele sucintamente expressa como o rancor entre esses 2 companheiros discípulos tinha começado para sua plateia. Kai apenas escutava em silêncio, e não interrompeu para ele pensava que esse assunto era mais provavelmente verdade, mas Sumu também adicionou alguns detalhes extras para exagerar a situação.